A maior evidência de que um crente é maduro é se parecer com Cristo, não com o mundo. Nós vivemos a geração chamada evangélica que se parece com o mundo. Uma geração que se diz amar ao Senhor, mas nós enxergamos nela o mundo, o sistema governado pelo inimigo. Eu queria que você fosse até o versículo 7 do capítulo 3. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda, por amor de Cristo. Sim, de fato também considero todas as coisas como perda, comparadas com a superioridade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual perdi todas estas coisas. Eu as considero como esterco, para que possa ganhar Cristo e ser achado nele, não tendo por minha a justiça que procede da lei, mas sim a que procede da fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, identificando-me com ele na sua morte, para ver se de algum modo consigo chegar à ressurreição dos mortos. Não que eu já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas vou prosseguindo, procurando alcançar aquilo para que também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas faço o seguinte, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante de mim. Prossigo para o alvo, pelo prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Por isso, todos os que somos aperfeiçoados, tenhamos esse mesmo modo de pensar. E, se em alguma coisa pensais de outro modo, Deus também vos revelará isso. Mas prossigamos na medida da perfeição que já atingimos. Irmãos, sede meus imitadores e prestai atenção nos que andam conforme o exemplo que tendes em nós. Porque há muitos sobre quais vos falei diversas vezes, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição, o Deus deles é o estômago, e a glória que eles têm baseia-se no que é vergonhoso. Eles se preocupam só com as coisas terrenas, mas a nossa pátria está no céu, de onde também aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o corpo da nossa humilhação para ser semelhante ao corpo da sua glória, pelo seu poder eficaz de sujeitar a si todas as coisas. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, nós temos mais uma vez o privilégio de estarmos aqui confrontados com a Tua Palavra. Senhor Deus, nós queremos ser edificados nela, no Evangelho da Graça, Senhor Deus. Tira de nós tudo aquilo, Senhor Deus, que possa se parecer com o Evangelho, Senhor Deus, mas que não é. Tira de nós um Evangelho ralo, um Evangelho adulterado, um Evangelho, Senhor Deus, que não é a Tua Palavra, Senhor Deus, e coloca em nós a Tua verdade. Senhor Deus, nós necessitamos da Tua verdade, porque a Tua verdade, Senhor Deus, embora ela confronte o nosso eu, ela nos leva em segurança nessa vida terrena, e nos leva na segurança da eternidade em Cristo Jesus. Nós queremos ser edificados, nós queremos ser construídos sobre essa palavra, Senhor Deus, Cristo Jesus. Senhor Deus, não deixa nada, Senhor Deus, nada que não for Teu ser liberado da minha pessoa aqui, Senhor Deus, que o Teu Espírito Santo possa ministrar sobre os corações, que possa nos levar a um tempo especial de meditação, de entendimento, de revelações profundas do Teu Evangelho. No nome do Senhor Jesus Cristo, opera no nosso meio, para louvor da Tua glória, no nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Meus irmãos, Paulo estava preso e escreve aos irmãos que estavam em Filipe. Paulo escreve para agradecer ofertas, mas Paulo escreve também para adverti-los contra falsos mestres. Paulo tinha cuidado com a sua igreja. Paulo tinha amor à igreja do Senhor. Paulo ele queria dar a vida pela igreja do Senhor. Ele tinha esse coração pastoral. Ele viu que a igreja estava saindo, estava tentando sair por direções que não eram do Senhor. E Paulo então, ele vem com as suas advertências. É interessante que Paulo tinha uma credencial do judaísmo. Se nós lemos antes do versículo 7, Paulo aqui ele dá para nós
toda a sua credencial. Ele foi circuncidado ao 8º dia, era da descendência de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei um fariseu, quanto ao zelo perseguia a igreja, quanto à justiça que há na lei, eu era irrepreensível. Paulo era um homem zeloso naquilo que ele acreditava que era verdade. Só que Paulo ainda não tinha nesse tempo o conhecimento de Cristo Jesus. Paulo agora ele tem Cristo Jesus como o Senhor da sua vida, e ele começa então a considerar outros valores. A primeira coisa que nós aprendemos com esse texto é que a glória de Cristo muda a minha percepção de valores. Paulo poderia se gloriar de ser um judeu autêntico, legítimo, de descendência. Paulo podia estar assim, prazeroso nisso, mas Paulo diz a palavra que aquilo que era lucro, ele passa a considerar como perda. O Evangelho da Graça, ele faz isso conosco, meus irmãos. Aquilo que você amava fazer, aquilo que você amava ser sem Cristo, você agora considera como perda por amor a Cristo, porque você vê em Cristo uma razão diferente para a sua vida. Por isso não há como continuar do mesmo modo de pensamento, meus irmãos. Não há como continuar na mesma direção, porque Cristo muda a minha percepção de valores. Quando nós não estamos em Cristo, nós fazemos coisas e achamos correto, e batemos firmes nelas, e nós passamos às vezes para os nossos filhos, para as nossas gerações, aquilo que nós achamos correto. Mas quando nós nos deparamos com a palavra de Deus, quando nós conhecemos em verdade a Cristo Jesus, aquilo que para mim era lucro, aquilo que para mim trazia até uma soberba, uma vaidade, eu passo a considerar como perda, por amor de Cristo. Não há como ser um cristão legítimo e continuar com as mesmas visões, com as mesmas percepções de mundo, com os mesmos valores que outrora nós tínhamos. É muito importante você entender que quando você se decidir por Cristo, você possivelmente vai romper até com família por causa disso. A família talvez vai colocar obstáculos, ou vai tentar colocar obstáculos para você continuar na sua caminhada cristã. Mas tudo isso é perda, se comparado com Cristo, e por amor a Cristo. A igreja precisa desse vigor na palavra. A igreja precisa compreender isso. O que tem roubado a sua atenção neste mundo? O que você tem valorizado neste mundo? Jogue isso fora, por amor a Cristo. Considere isso como perda. No versículo 8, no final, ele fala que considera como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Paulo, ele passa a trocar os seus valores por valores bíblicos, aprofundados na revelação de Cristo Jesus. E nós, como igreja, devemos olhar para esse tópico. A segunda coisa que eu aprendo aqui é que o conhecimento de Cristo é superior às coisas desse mundo. As pessoas hoje têm uma dificuldade para amar a Cristo e abandonar o mundo. As pessoas acham que abandonar o mundo é um peso, que abandonar o mundo é algo que vai trazer algo pesado para a vida, que vai tirar a alegria, que vai roubar a festa. As pessoas pensam que se entregar a Cristo, eu vou perder coisas maravilhosas desse mundo. Olha o que diz o versículo 8. Sim, de fato também considero todas as coisas como perda, comparadas com a superioridade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual eu perdi todas estas coisas. Meus irmãos, eu noto que quando a gente conquista alguma coisa nesse mundo, a gente fica vaidoso, não é ou não? A gente fica alegre, cheio. Parece que aquilo enche o nosso coração. Quando a gente adquire um bem, quando a gente adquire um diploma de alguma coisa, uma especialização em alguma área, aquilo enche o nosso coração. Mas Paulo fala de algo superior. O conhecimento, a superioridade do conhecimento de Cristo. O conhecimento de Cristo é superior às coisas desse mundo. Eu nunca vi a igreja tão apaixonada pelas coisas desse mundo como ela é hoje. A pessoa nunca está satisfeita, ela quer sempre progredir, Ela está sempre fazendo curso, e normalmente sábado e domingo.
Ela ama Cristo, mas sempre sábado e domingo, porque ela quer ganhar mais, ela quer ter mais, ela quer possuir mais, ela quer se valorizar mais, ela quer amar mais as coisas desse mundo, ela quer ter mais recursos desse mundo. E não acontece dela falar: olha, eu não quero isso, porque isso vai enfraquecer a minha vida com Cristo. Eu quero conhecimento da palavra em primeiro lugar, e se Deus der de uma maneira que não atrapalhe a minha visão dos céus, então sim, eu peço que isso venha sobre a minha vida. Nós vivemos uma geração que mente, até mesmo tenta mentir para Cristo, dizendo que Cristo e o conhecimento de Cristo é superior às coisas desse mundo. Não, nós não somos essa geração. Nós somos a geração agarrada ao mundo, a geração que ama as coisas do mundo, a geração que está sempre tentando melhorar de vida neste mundo. É difícil você ver a pessoa falar: olha, eu renunciei por Cristo, eu deixei de fazer isso por Cristo, eu deixei de ter um lucro por Cristo. Normalmente é o contrário. Primeiro eu vou me capacitar, primeiro eu vou me preparar para o mercado, e depois eu vou até de Cristo. Mas eu amo a Cristo, Cristo é a essência da minha vida. Será que é mesmo? Será que nós somos essa geração? Será que nós somos a geração que ama o conhecimento de Cristo e o considera superior às coisas deste mundo? Ou será que nós somos a geração fraudulenta, que está sempre se preparando, sempre querendo conquistar as coisas aqui nessa terra, e mente, ou tenta mentir para Cristo, que Cristo é o primeiro na nossa vida? Meus irmãos, as pessoas estão morrendo, sendo lançadas ao inferno, e nós estamos habitolados com as coisas desse mundo. E nós não amamos a palavra como deveríamos amar, e nós não buscamos o conhecimento como deveríamos buscar. A igreja hoje é uma igreja emocional, uma igreja que vive de arrepios, que vive pendurada em pregações de palestrantes e pastores lá que têm dons para falar, que tem uma oratória boa. As pessoas vivem atrás desses caras, as pessoas vivem atrás de cânticos evangélicos, ficam o dia inteiro atrás de artistas gospel, mas não tem coragem de abrir a sua Bíblia e falar: Senhor, revela as tuas escrituras, porque o teu conhecimento é superior às coisas desse mundo. Nós somos uma geração terrível, nós somos uma geração difícil. 4, participar dos sofrimentos de Cristo. Meu irmão, isso aí já é demais. Não me fala disso não. A minha vida já é sofrida, eu já tenho problema com a minha família, eu já tenho problema financeiro, eu já tenho problema de enfermidade, eu já tenho problema de relacionamento com os filhos. Não me fala de sofrer não. Meu irmão, Cristo foi o maior sofredor que passou por essa terra. Cristo foi o maior sofredor. Ele veio aqui como um homem de dores. Ele veio aqui, ele renunciou à sua glória, ele se fez carne, ele se tornou Emanuel, Deus conosco. Ele padeceu, ele chorou, ele angustiou, ele foi traído, ele foi sozinho até a cruz. E nós queremos o quê? Não participar dos sofrimentos de Cristo. Meu irmão, eu quero uma religião da hora, eu vou ser próspero. Olha o que diz a palavra. Versículo 10. Para conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, identificando-me com Ele na sua morte. Sabe qual é o maior problema que eu vejo nas igrejas hoje? Parece um clube legal. E a igreja não veio para ser clube, a igreja veio para ser sal, a igreja veio para ser luz, farol sobre um mundo de trevas. E para isso há um preço a ser pago, para isso há o desconforto, para isso há de se padecer como Cristo padeceu. Será que nós estamos dispostos a morrer por Cristo?
Será que nós estamos dispostos a sofrer por Cristo? Será que nós estamos dispostos a ir para esses países onde, se acharem você com uma Bíblia, você é morto? Ah, irmão, eu não tenho chamado. Você tem um chamado para quê? Qual que é o teu chamado? Para se sentir bem? Para ser massageado? Para achar que fez muito, devia um culto, devia uma escola bíblica, devia um culto de oração? Essa geração precisa entender que Paulo tem uma graça. A graça é a participação nos sofrimentos de Cristo, identificando-se com Ele na sua morte. Paulo chega a declarar, e ele declara de coração: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele sabia que para ele, morto, seria um lucro, seria um ganho extraordinário, porque ele estaria com o Pai eternamente. Para isso, ele iria até o fim. Às vezes nós não entendemos o sacerdote que nós temos, Cristo Jesus. Hebreus fala que, diz que nós temos um sacerdote, um sumo sacerdote, que conhece a nossa dor. Então a fase que você está passando agora é difícil, meu irmão. Jesus compreende, porque Ele passou. A fase que você está passando de desprezo, Jesus passou. A fase de escassez, Jesus passou. A fase de dor no fundo da alma, Jesus passou. A fase de angústia no coração, Jesus passou. Ele é um sacerdote, é um sumo sacerdote que conhece o seu sofrimento, porque ele sofreu também. Mas ele te chama para algo muito melhor do que uma vida aqui. Ele te chama para um gozo especial, para uma alegria indescritível já nesse mundo e que se completa na eternidade. Meu irmão, o crente, ele está alegre em toda e qualquer situação. Ele só não está alegre com o pecado. O crente, ele gosta da oração. O crente, ele sabe a importância da palavra. O crente, ele tem alegria de compartilhar as suas experiências com as pessoas que não têm o Senhor Jesus. Devemos entender que sofrer por Cristo é privilégio, é honra. Paulo usufruiu desse privilégio. Quando Ananias foi abençoá-lo, que Ananias falou: Senhor, o senhor está doido, esse aqui é um perseguidor. O Senhor vira para Ananias e fala: vai lá, bota a mão na cabeça dele, que eu vou mostrar para ele o tanto que importa o sofrer pelo meu nome. Ai, gente, eu vou ser crente agora, tudo bem? Nós vamos fazer almoço, feijoada, gospel. Nós vamos fazer quermesse, gospel. Vai ser bonito na igreja, irmão. Vai ter festinha todo mês. Que festinha? A nossa geração está indo para o inferno. Nós vamos celebrar o quê? A nossa geração está morrendo sem Cristo. Igreja parece clube de patotinha. Ontem eu chamei os líderes de jovem e de adolescente. Eu falei: se vocês quiserem fazer o acampamento, nós vamos dar toda a cobertura. Mas não vai ser divertimento. Vai ser busca intensa da palavra de Deus. E se vierem 5, oh glória! Esses 5 vão ser trabalhados no poder da palavra. Ou eles vão amar a palavra, ou eles vão fazer por obrigação, mas vão ficar aqui confinados. Num tempo de oração, num tempo de adoração, num tempo de tratamento, onde os seus corações vão ser tratados pelo remédio que é Cristo Jesus e a sua palavra. Meus irmãos, essa igreja de hoje precisa buscar maturidade. Versículo 12, diz a palavra do Senhor: não que eu já tenha alcançado, ou que seja perfeito. Perfeito aqui quer dizer maduro. Mas vou prosseguindo, procurando alcançar aquilo para que também fui alcançado por Cristo Jesus.
Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas faço o seguinte: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, pelo prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Eu quero ser semelhante a Cristo aqui nessa terra e ser uma semelhança nos céus. Meu irmão, nós precisamos nos identificar com Cristo Jesus já nessa terra. Meus irmãos, o que está acontecendo com a nossa geração? Ela se parece com tudo, menos com Cristo. Nós não nos parecemos com Cristo. Por isso as pessoas não querem o Deus a quem nós servimos. Por isso as pessoas não querem, porque elas sabem que a nossa vida não está uma vida segundo os padrões bíblicos. Sou ainda imperfeito, você também, mas nós prosseguimos para ser semelhante a Cristo. Meu irmão, andemos de acordo com o que já temos alcançado. Meu irmão, a tua vida não é o que você fala, nem o que você faz no ministério. A tua vida se resume a quanto tempo você ora, quanto tempo você busca conhecimento. E depois como você pratica a palavra do Senhor. Você pode ser um cara bom de oratória, você pode subir num púlpito, fazer todo mundo chorar e ir para o inferno. Essa é a realidade. Você pode ser aquela pessoa que jamais apareceu na igreja, que ficou sentadinha ali, mas que está numa profunda angústia pelas almas, que tem chorado, que tem intercedido pela igreja do Senhor, que tem levado uma vida dentro dos padrões de Cristo, e essa pessoa vai aos céus. Por quê? Porque eu e você precisamos ser maduros, semelhantes, parecidos com Cristo, agora. As suas atitudes mostram com quem você parece, meu irmão. Se você voltar para a palavra de Deus, e na sexta-feira nós tivemos a mensagem com a pastora Joelma, onde ela foi em Lucas, ela diz e o Senhor diz que havia um homem que ele produziu muito a fazenda dele. E esse homem então falou: olha, o que eu vou fazer? É muita produção, eu já sei, eu vou destruir meus celeiros, vou reconstruir, e vou me deleitar nessa vida. E o Senhor diz para ele: louco, esta noite te pedirão a tua alma e o que tens preparado para Deus. E depois nós fomos em Colossenses, e a palavra do Senhor em Colossenses capítulo 3 diz: se fostes ressuscitados com Cristo, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Meu irmão, quanto tempo você investe nas coisas do alto? Quanto tempo você medita nas coisas do alto? Quantos planos você faz no seu trabalho que envolve as coisas do alto? Ah, meu irmão, eu já prego lá, eu já sou uma pregação lá. Não interessa, meu irmão. É viver como um cidadão, onde a pátria não é neste mundo, mas é celestial. O seu testemunho é mais evidente que a sua pregação. A sua forma de viver, ela é mais importante do que a sua forma de falar. Cuidado. Versículo 18. Cuidado com os inimigos da cruz. Porque há muitos sobre os quais vos falei diversas vezes, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Meus irmãos, há pessoas dentro da igreja do Senhor que fazem as coisas como se fosse para o Senhor, que tem uma postura que a gente pode enxergar, que os olhos podem ver, que parecem homens identificados com Cristo Jesus, mulheres identificadas com Cristo Jesus, mas que na verdade são inimigos da cruz de Cristo, como eu fui um desses durante 38 anos. As pessoas achavam que eu era parecido com Cristo, mas eu não era. Eu era inimigo de Cristo, porque dentro da igreja eu tinha ações maravilhosas, mas fora da igreja eu tinha ações terríveis diante do meu Deus. Se não pelo Espírito Santo
pela graça do Senhor Jesus, eu já estaria morto e condenado ao inferno. Você entende isso? Você entende isso? Cuidado com os inimigos da cruz. Eu vejo hoje os pregadores, eles estão tão preocupados de manter a arrecadação da igreja, eles estão tão preocupados de encher os bancos da igreja, que eles estão negociando, mas negociando o evangelho, negociando profundamente os valores bíblicos. Por que isso? Eles se tornam inimigos da cruz de Cristo. Nós temos visto líderes de ministério que estão se achando o máximo, que estão agindo muito, mas que não têm a revelação do Evangelho da graça em verdade. Inimigos da cruz de Cristo. Eu queria que você entendesse, essas pessoas, elas não afirmam ser oposição a Cristo, mas elas são oposição a Cristo. Eu queria que você pensasse na sua vida, meu irmão. Há um tempo, hoje é o tempo. Meu irmão, eu ainda sou muito novo para pensar nessas coisas de Deus. Ontem morreu uma jovem, 26 anos, não é isso? 26? 31? E deixou 2 crianças pequenas. Eu não sei a condição dela, não estou julgando a vida dela. Eu estou querendo dizer que eu e você podemos morrer a qualquer instante. Ela não queria morrer, mas houve um acidente e ela faleceu. Então hoje é tempo de você se reconciliar com o Senhor. Hoje é tempo de você se arrepender dos seus pecados. Hoje é tempo, meu irmão, para de olhar para esse mundo como se esse mundo fosse a melhor coisa da sua vida. Olha o que diz a palavra do Senhor no versículo 20: mas a nossa pátria está no céu, de onde também aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o corpo da nossa humilhação para ser semelhante ao corpo da sua glória, pelo seu poder eficaz de sujeitar a si todas as coisas. Sabe o que eu entendo aqui? Primeiro, que eu vou viver aqui no máximo 80 anos, diz a palavra. Certo ou não? Por volta aí. Mas que eu vou viver lá uma eternidade. Então que o crente, ele não está arraigado aqui, meu irmão. Ele não tem tanto projeto como tem tido aqui. O projeto dele é lá. E nós temos gastado o melhor da nossa vida, o melhor do nosso vigor nas coisas aqui. Nós temos entregado todo o nosso ser aqui. Paulo vem dizer para nós, inspirado pelo Espírito Santo: a nossa pátria está no céu. Aqui nós somos peregrinos, forasteiros. Você não é dono nem da sua casa. Você não é dono de nada que você pensa que você tem. Hoje eu e você estamos aqui, amanhã talvez não. E essas coisas vão passar. Mas a palavra do Senhor permanece eternamente, meu irmão. Receber a Cristo é esperar a volta do Senhor Jesus Cristo, é amar a sua vinda, é desejar a sua promessa. Receber a Cristo é mudança de comportamento nessa vida. Não canalize a sua vida para conquistas terrenas. Não canalize. Quanto mais o mundo te der, mais você vai desejar. Se você subir um degrau na sua profissão, você vai querer subir o próximo. Se o mundo te der esse próximo, você vai conseguir subir o próximo. E você vai falar: eu sou capaz. E a obra de Deus vai ficando para trás. Eu e você temos uma dificuldade de pensar nas coisas do alto, porque nós temos um desejo das coisas dessa terra. Meus irmãos, receber a Cristo não é receber alguém que vai melhorar a sua vida, meu irmão. Não é receber um acessório como num carro, meu irmão. Receber a Cristo é receber aquele que vai sustentar a sua vida. Sabe por que a geração hoje é fraca? Porque Cristo é um acessório colocado ao lado.
Ai, meu Cristo é meu tudo. Ainda faz um biquinho. Mas tudo, mas não tem tempo para Ele. Não tem tempo. Eu falo tempo assim de você largar tudo, se dedicar a Ele. 8 horas de sono. O normal, né? 8 horas de trabalho. E 8 horas jogado fora, assistindo o quê? Ídolos. Futebol. Basquetebol. Jogando aqui na coisinha, na televisão, que eu... ou no celular, não é? Ou então aqui que a gente põe na cara e fica procurando, né? 8 horas jogada fora diária. Quando Jesus é o Senhor das nossas vidas, Ele dirige as nossas vidas. Nós temos que largar a mão, soltar o cabo da anal, meu irmão. Deixa Jesus levar a sua vida. Quando nós temos Jesus como Senhor das nossas vidas, Ele impele as nossas ações. O Espírito Santo nos leva a fazer as coisas. Nós somos impelidos pelo poder do Espírito Santo. Quando o Senhor é a nossa vida, Ele nos inspira. Ele é fonte de inspiração. Nós estamos sempre ligados ao trono. E ali Ele começa a nos inspirar a fazer as coisas que vão convergir para a louvor e glória dEle. Ele se move em nós e através de nós. Meus irmãos, a coisa mais linda é quando você se submete ao desejo de Cristo. Ele se move em você e através de você. Meu irmão, um homem cheio do Espírito Santo, meu irmão, é diferente. Ele molda seu caráter. Sabe aquele cara que fala, eu sou assim, eu não abro mão? Quando ele conhece Jesus, ele é quebrado. Ele é quebrado. Ele não abre mão de valores bíblicos. Mas das outras coisas ele abre mão, até mesmo de valores financeiros. Quando Jesus é o Rei das nossas vidas, as nossas vontades, elas são deixadas à parte, porque a vontade de Cristo Jesus prevalece nas nossas vidas. Meus irmãos, eu queria falar com você, eu não estou falando para te acusar, eu estou sendo tratado pela palavra do Senhor, eu estou dando uma experiência que está acontecendo na minha vida, talvez sirva em algum momento para a sua vida. Eu não vim aqui para humilhar você, eu não vim aqui para chatear você, eu vim aqui mostrar o que Deus tem feito na minha vida, e eu tenho encontrado muitos obstáculos para viver essa vida aqui. Não tem sido fácil, não tem sido nada leve, as pessoas não compreendem esse negócio aqui, e somente pelo Espírito Santo nós seremos assim. O cristão verdadeiro ama o que Deus ama. O cristão verdadeiro ama aquilo que Deus ama. Então, quando você tiver com vontade de pecar, você pergunta, Deus ama isso? Deus ama isso que eu vou fazer agora? Se Deus não amar, e você sabe pela palavra e pelo Espírito Santo, você não pratica. Nós estamos vivendo agora o tempo em que eles estão defendendo o aborto. Será que Deus ama o aborto? Ou Deus ama as crianças? Nós estamos defendendo agora o prazer. Será que Deus ama esse prazer da carne nosso? Então nós não podemos defender as coisas que Deus não defende. Nós não podemos amar as coisas que Deus não ama. Nós temos que estar sujeitos, que transformará o corpo da nossa humilhação, meu irmão. Chegará um dia, talvez que você não alcançou objetivos aqui nessa vida, talvez você viveu humilhação, escassez de recursos, talvez você viveu uma vida dura aqui, mas se você morrer em Cristo, você vai ser igual aquele mendigo chamado Lázaro.
O rico se deleitou nessa vida, o rico comeu do bom e do melhor, o rico se vestiu do melhor, o rico tinha a casa maravilhosa, e diz a palavra que Lázaro ficava à porta, jazia à porta, e diz que as suas chagas, os seus ferimentos eram tão fortes que os cachorros vinham e lambiam dos seus ferimentos, mas diz a palavra que morreu tanto o rico como Lázaro, e diz a palavra que o rico foi para o inferno e Lázaro foi para o seio de Abraão. E quando o rico veio a situação que ele estava de profundo tormento, ele suplicou para que fosse mandado Lázaro para molhar com a ponta do seu dedo a língua dele. Tamanho tormento. Chapa quente, chapa quente. E diz que havia um abismo entre os dois. Quem estava no inferno não poderia passar ao céu. Quem estava ao céu não poderia passar ao inferno. Esse é o final de todas as coisas. Por que nós canalizamos tudo aqui? E não ser imitadores de Cristo? Por que nós estamos tão preocupados para ser semelhante aos homens de sucesso? Por que nós temos às vezes uma pontinha de inveja de ser semelhante a um homem que tem muitos recursos? E não ser semelhantes a Cristo? Há um poder eficaz em Cristo, que pode tirar um homem das trevas para a luz. Há um poder eficaz em Cristo que pode pegar o maior bandido e converter num cristão genuíno, autêntico e um ganhador de almas. Há poder no nome de Cristo Jesus. Todos aqueles que nele esperam, que nele confiam, experimentarão de algo profundo, de uma liberdade que só Cristo pode dar. Meus irmãos, as pessoas pensam que servir a Cristo é ficar preso, não pode, não pode. Não, preso nós estamos sem Cristo, porque nós precisamos fazer essas coisas erradas para nos sentir bem. Mas quando nós estamos livres em Cristo, quando nós temos a liberdade em Cristo, nós podemos ser dirigidos por Ele. Que a alegria nossa, ela não depende de circunstâncias. Ela é eficiente porque ela vem do Senhor sobre nós. Depois da vigília de sexta, eu estava comentando com os pastores que eu passei pela rua de baixo e eu vi um carro estacionar e 3 mocinhas se aproximarem do carro ali, conversando na janela. Eu não sei se elas estavam somente conversando, se estavam passando droga, se estavam armando alguma coisa, mas houve uma preocupação no meu coração. O quanto essa igreja tem orado pelo Jardim Kennedy 2. O quanto nós queremos a liberdade em Cristo para essas pessoas. O quanto nós desejamos isso. O que você deseja? Ver pessoas convertidas ou ser promovido na sua empresa? O que você deseja? Ver as pessoas se rendendo a Jesus ou ver os seus filhos bem financeiramente? O que você deseja? Ver um pecador arrependido ou ter um carro bacana? É lógico que é ver o pecador arrependido, mas por que você canaliza todos os seus esforços para ter esse carro então? Deus conhece o seu coração e conhece o meu coração. Ele sabe daquilo que está acontecendo nas nossas vidas. Meu irmão, não há melhor coisa do que a liberdade em Cristo Jesus. Não há coisa melhor. Você jamais vai encontrar algo tão bom quanto a liberdade em Cristo Jesus. Se é que você já experimentou. Eu não estou falando de ser religioso, eu não estou falando de pertencer à Igreja Batista do Kennedy ou qualquer outra denominação. Eu estou falando de ter um relacionamento de intimidade com Cristo. Eu estou falando de ter um encontro real com Cristo. Eu estou falando de olhar para Cristo e pelos olhos da fé ver a salvação que há nele. Meus irmãos, não há outro caminho. Não se turbem o vosso coração, crede em mim e crede também no Pai. Eu vou, mas vos prepararei morada. Mas para onde o Senhor vai? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Espere no Senhor, creia no Senhor, se deleite no Senhor, que a sua alegria seja o Senhor. Faça o seu tempo devocional com Deus todos os dias.
Olha, nós temos aqui 7 cultos de oração. Só oração, a gente vem, se ajoelha e ora. Ah, irmão, mas não tem musiquinha? Não tem fofoquinha? Não tem, meu irmão. Até porque nós estamos aí para vigiar esse negócio. A gente vem e ora. Participe pelo menos de uma dessas reuniões. Mas meu irmão, é muito cedo, mas tem uma 7:30 da noite toda quinta. Mas meu irmão, é um horário médio, mas tem uma 10 horas da noite toda sexta. E se Deus quiser, vai ter uma sábado e domingo em breve. Se Deus permitir. Ele permite, eu acho que é nós que estamos meio fraquejando aqui. Comunhão íntima com Deus. Vida na vida de Deus. Você pregou esse Natal para as pessoas? Eu sei que você recebeu um Feliz Natal. E você retribuiu com a palavra de Deus para essa pessoa? Você abençoou essa pessoa em nome do Senhor Jesus? Nós somos a geração que pode transformar essa nação. Nós somos a geração que, providos dessa palavra, nós podemos reverter a situação do nosso país. Nós cantamos isso hoje. Nós cantamos isso hoje. Mas eu e você estamos acanhados. Nós precisamos ser mais ousados. Quantas vezes você acordou 5 horas da manhã para fazer uma hora extra? Quanto tempo você ficou sem dormir para fazer um turno? Será que é difícil você ficar 2 horas com o coração quebrantado ao Senhor e com a cabeça ao pó? Será que isso é muito? Ah, meu irmão, mas já faço lá em casa, mas vem fazer aqui também. Vem fazer conosco, a igreja reunida. Meu irmão, o meu desejo é que você amadureça e que pareça com Cristo, não com o mundo. Nós temos a geração de hoje que se parece com o mundo e nós não queremos mais. Nós precisamos romper com o mundo. Aquele que é amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Se eu gosto das coisas do mundo, eu estou contrário à vontade de Deus. E o mundo, ele vai entrar sorrateiramente na sua vida falando: isso tem nada a ver, tem nada a ver. Olha a tua capacidade, você vai subir, você vai crescer, você vai alcançar, e você vai alcançar. E você vai acreditar nisso se você não estiver na palavra. E você vai se distanciando do Senhor, e vai se tornando um morto no pecado. Eu queria que você prestasse muita atenção na palavra do Senhor. É a minha oração. Eu tenho lutado, eu tenho travado uma guerra contra os desejos do meu coração. Não sou melhor que você, talvez eu seja o pior aqui, mas eu tenho um cuidado de falar para você que Jesus é melhor do que essa vida que nós temos aqui. Se você está entendendo que eu estou achando que eu sou melhor que você, retiro e peço até perdão se você entendeu isso, porque não é esse o meu objetivo. O objetivo é de nós crescermos juntos como igreja do Senhor e todos nós ficarmos mais parecidos com Cristo. Amém? Que Deus te abençoe essa noite. Eu queria louvar o Senhor pela sua vida, porque num dia de Natal, onde a pessoa muitas vezes não abre mão de nada, você está aqui. Quer dizer que você abriu mão de muitas coisas e está aqui. E que Deus possa direcionar a sua vida, o seu coração, a sua história, no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu queria chamar os pastores aqui à frente. O pastor está lecionando lá? Não, pastor Gerson, vem aqui à frente. Você que precisa de receber uma oração especial. Só você que precisa de uma oração. Eu queria te chamar aqui à frente. Eu queria dizer que no sábado nós teremos um culto aqui às 20 horas, onde você vai poder dar o seu testemunho. É um culto de agradecimento a Deus. É um culto onde nós vamos glorificar a Deus. Às 20 horas nesse sábado. Domingo que vem nós não teremos a escola bíblica dominical. Domingo que vem então, porque nós estaremos aqui no sábado à noite, nós não teremos a escola bíblica dominical, só o culto à noite. Chegue mais aqui, irmãos, para facilitar. O pastor vai estar orando no nome de Jesus, abençoando essas vidas. Você vai receber uma oração especial
No nome de Jesus Cristo. No nome de Jesus Cristo.
pela oportunidade que o Senhor nos deu, Senhor Deus, de receber, Senhor Deus, essa palavra de edificação para a nossa igreja, Pai, as nossas vidas, Senhor Deus. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, que o grande e poderoso nome do Senhor, Pai, esteja sobre cada família que veio até aqui, Senhor Deus. É maravilhoso, Pai, entender, Senhor Deus, o nascimento do Senhor, Pai. Saber que hoje eles consideram um dia, Senhor Deus, que o Senhor nasceu. Independente, ó Pai Celestial, se esse dia é realmente o dia que o Senhor nasceu ou não, mas nós estamos aqui na Tua casa, Senhor Deus. Nós viemos na casa do aniversariante, Senhor Deus. E nós te louvamos e te agradecemos, ó Pai, por essa oportunidade que o Senhor nos deu, Pai querido, de ouvir a Tua palavra, Senhor Deus. E que o Senhor faça mesmo, Senhor Deus, a Tua obra nas nossas vidas, Senhor Deus. Toca mesmo, Senhor Deus, com mão forte, poderosa mesmo, Senhor Deus, para que cada um de nós, Senhor Deus, cada família aqui representada, Senhor Deus, coloca em prática, Senhor Deus, tudo que o Senhor nos ensinou nessa noite, ó Pai Celestial. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, tudo, Senhor Deus, que está dentro de nós, Pai, que falta renunciar, que falta fazer uma renúncia por completa, Pai querido, para que possamos, Senhor Deus, chegar na Tua presença, Pai querido, com o coração mais contrito, com o coração quebrantado, Pai Celestial, com mais amor, com mais sinceridade na presença do Senhor, Pai. No nome de Jesus, ó Pai, vai limpando de dentro de nós, Pai, tudo aquilo que não te agrada, Senhor. Tudo que não te agrada, Pai, faça mesmo, Senhor Deus, uma limpeza, Pai querido. Em nome santo do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Muito obrigado, Pai, por esse tempo, por essa oportunidade que o Senhor nos deu de estar aqui. Obrigado, Pai, pela vida do Teu servo, Pai, que foi usado nessa noite, Pai querido. O Senhor continue derramando bênçãos sobre a vida dele, sobre a família dele, Senhor Deus e Pai. Obrigado pelos levitas, Senhor Deus, que têm entoado hinos de louvores e adoração, Senhor, Pai. Obrigado, Pai, por aqueles, ó Deus, que têm tirado mesmo tempo de oração, de louvor e adoração, ó Senhor, Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, por essas portas abertas nesse lugar, Senhor Deus. Pai, em nome de Jesus, que cada um de nós possa ser usado aqui nesse bairro, dentro dessa igreja, fora da igreja, no trabalho, na escola, aonde nós estivermos, Senhor Deus, que possamos, que as pessoas possam ver em nós, Senhor Deus, a luz do Senhor sobre nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai. O grande amor de Deus, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja com todos nós, Pai. E louvamos e te agradecemos em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.